O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, diz: Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Amém, irmão? Podeis sentar. A Escritura, verdadeiramente, a palavra de Deus é algo muito fantástico, impressionante, porque se a pessoa realmente não se aprofunda nos conceitos de Deus, não deseja conhecer as coisas de Deus, ela acaba iludida, pensando que está andando na palavra, mas está totalmente fora de todos os conceitos e padrões da palavra. Por exemplo, um texto que diz aqui no verso 17, fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Isso, por exemplo, boas ações, boas obras, que a Escritura fala o tempo todo, e as pessoas pensam nas suas boas ações, pensam nas suas boas obras, mas não pensam nas boas ações e obras de Jesus Cristo. E confundem até as obras e ações de Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus foi um homem de boas ações e de boas obras? Ah, sim, foi. Então maravilha. Então, Jesus teve alguma má ação? Jesus teve alguma má obra? Não. Então, quando ele disse assim, vocês têm por pai o diabo. Ah, então isso também foi uma boa ação, foi uma boa obra. Quando Jesus disse, raça de víboras, a semelhança de João Batista, então isso também foi uma boa ação, foi uma boa obra. Vocês percorrem a terra e o mar e fazem um discípulo, depois transforma ele 2 vezes mais em filho do inferno, pior do que vocês. Então isso também foi uma boa obra, uma boa ação. Escribas e saduceus, fariseus, hipócritas, raça de víboras. Isso também foi uma boa ação. E se nós formos procurar, Jesus esteve cheio de boas ações sobre a terra. Aí vem alguns e dizem assim, não, mas Jesus é amor. Cegos, completamente cegos. Cegos. Amor, amor, amor. O seu ato de morrer na cruz pode ser um ato que se entenda um amor, mas foi um ato de justiça, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi justiçado no nosso lugar. Então isso foi justiça, Romanos 10:4. Jesus Cristo constituiu-se justiça nossa. Então, irmão, cai para dentro da Escritura, cai para dentro dos seminários, cai para dentro da pregação, vai estudar, vai ouvir, vai aprender. Não quer, não tem disposição, não tem vontade, então levanta e vai para casa, vai passear, vai curtir a vida,
vai aproveitar os campos, vai jogar futebol, vai treinar ping-pong, vai jogar bola de gude, vai rodar peão. Se você não quer envolvimento com o reino, o que vieste fazer aqui? Lá fora, você viu o que está escrito na placa lá fora que passou? Quando você entrou, você olhou para cima e leu? Está ensinando, está dizendo, ensinando a morrer por Cristo. Você viu o que está escrito na nossa placa, que eu coloquei recentemente? Já estava em placas antigas, mudamos a placa, aquilo acabou ficando fora, nós combinamos, ajeitamos, trouxemos de volta. Viu o que está escrito lá? Geração de mártires. Quer brincar logo aqui? É aqui que você vem para olhar de cara feia para outro? É aqui que você vem para arranjar inimizade? É logo aqui, com aquela placa lá fora, ensinando a morrer por Cristo, geração de mártires, é aqui que tu vem arranjar inimizade? Eu não sei se existe um anjo com serrote na mão, mas eu vou orar esse anjo com serrote na mão, para serrar as pernas de alguns na hora de vir para cá. Alguns que tentar sair de casa, que o carro bata, capote, que não chegue aqui. Isso aqui, meu irmão, não estou procurando membros, eu estou procurando mártires. Não estou batendo na porta de ninguém, ei, vem congregar na minha igreja. As pessoas me encontram na rua, qualquer hora eu vou fazer uma visita lá na tua igreja. Eu digo assim, amigo, não perde tempo não, visita aquela ali, ó. Como assim? Não, muito simples, a minha igreja não é uma igreja para você visitar. Se tu quiser a verdade, tu vai grudar os pés lá, desde lá tu não vai sair mais. Se a tua intenção é visitar, vai visitar a Universal, que é um templo de Satanás. Vocês sabem, né, que a Universal é um templo de Satanás. O Edir Macedo tem pacto com o diabo. O Silas Malafaia tem pacto com o diabo. Sabia que tem pacto com o diabo? Amigo de maçom, amigo de político. Não, eu não tenho pacto com o diabo. Para ter pacto com o diabo, você não precisa ir lá no terreiro, invocar o demônio e dar um charuto para ele ou uma cachaça e fazer um pacto. Basta que você faça a vontade dele. Está feito o pacto. As boas obras, as boas ações que Paulo está cobrando aqui de Timóteo, como ele chama o seu filho na fé, ser instruído em todas as boas ações. Meu irmão, boas ações, nós temos que ser o espelho de Jesus Cristo, um espelho límpido, totalmente cristalino. Você viu Jesus fazendo amizade no tempo, os evangelhos? Você viu algum Mateus, Marcos, Lucas ou João narrando sobre a vida de Cristo, dizendo que ele se preocupou com amizades, ele se preocupou com coleguismo, ele se preocupou? Quando Herodes está te caçando aí, Herodes quer ajustar umas contas contigo. Não, vai lá, fala para Herodes que não é bem assim não, ele está entendendo mal a minha missão. Conversa feia. Como é que é, Herodes? Vai lá e diz para aquela raposa, sabe o que é raposa, né? Aquele ladrão, vai lá e diz para aquele ladrão que me convém andar hoje e amanhã, e no terceiro dia eu sou consumado. Não tenho satisfação a dar para ele. Então, meu irmão, atente, imite Jesus Cristo. Você viu Jesus Cristo curvado a algum poder da terra? Não. Você viu Jesus Cristo curvado a algum bandido da terra? E ele falou bem claro, eu ando hoje e amanhã, no terceiro dia, quando eu encerrar minha missão, eu sou consumado. Assim vai ser contigo, meu irmão. Você vai andar hoje e amanhã e só no terceiro dia vai ser consumado. Ninguém vai impedir a missão na sua vida. Mas não esqueça do que o Deus vivo, que só anda no nosso meio, só no nosso meio, Deus só tem uma igreja sobre a terra para andar no meio dela, somos nós, só uma. Ele aqui disse, a vossa coragem será o vosso escudo. Cadê a tua coragem, meu irmão? Até a tua disposição. Rasga o peito. Você é pregoeiro da verdade e da justiça. Não tem mais nem talvez. A verdade, ela é límpida, ela é crua, ela é cristalina. Antes, Paulo diz aqui no capítulo 2, verso 15, diz para esse, continua falando, né, para Timóteo, ele diz assim, procura isto sim, ó,
apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. É a palavra da verdade, essa é a nossa missão, manejar bem, muito bem, a palavra da verdade. Nós só temos essa missão. Jesus falou, ide por todo mundo e pregar a verdade. O evangelho é a verdade. O evangelho é a doutrina que não compactua com nada nem ninguém. Entende, meu irmão? Você não vai odiar ninguém por aí, aquele espírita, eu odeio ele. Não. O espiritismo, sim, eu odeio o espiritismo. O espírita, não. Porque se eu odiar o espírita, eu estaria odiando a mim mesmo, que eu já fui espírita. Aquele católico, eu odeio ele. Não odeio o católico, mas o catolicismo, eu abomino o catolicismo. Não posso abominar o católico, porque eu abominaria a mim mesmo, que também já fui católico. Mas o seu posicionamento espiritual tem que ser radical, não é para agradar. Sabe o patrão que te dá o salário todo mês? Ele não te sustenta, quem te sustenta é o teu Deus. Se o Espírito Santo vier na tua boca, fale e não te cales. Abre a tua boca, eu cá encherei, diz o Senhor. Não queira estar nesse mundo fazendo amizade. Você vai fracassar na sua missão. Você vai ter uma decepção de quando você chegar, Senhor, Senhor, ele vai dizer assim, eu nunca te conheci. Por quê? Porque aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Está pensando o quê? Jesus disse, eu sou o caminho e sou a verdade. Quando tu falta com a verdade, tu negou a Cristo. Tem gente que pensa, não, eu jamais negarei Jesus, eu jamais direi não conheço Jesus, eu jamais direi que não sirvo Jesus. Quando você falta com a verdade, você já disse. Não precisa mencionar o nome Jesus, não precisa. Eu não expulso o demônio falando Jesus, ele vive em mim. Quando eu digo demônio sai, ele tem que respeitar, porque o demônio quando olha não vê a mim, ele vê aquele que vive em mim. Tem gente que pensa que é combinação de letras, J-E-S-U-S. Loucura. Então nós teremos que usar o nome original. Quando Jesus se manifestou na terra de Israel, ele foi chamado de Yoshua. Então nós teremos que, já que é o nome que funciona, então nós teremos que estar aqui curando enfermo em nome de Yoshua, expulsando demônio em nome de Yoshua, e seríamos ridículos, e retrógrados, e burros, e jumentos, que nem os testemunhas de Jeová. Não, porque tem que falar o nome certo de Deus. O nome certo de Deus é Jeová. É um bando de boçal, analfabeto, ignorante, sem estudo. Que o nome de Deus é Jeová, faça-me o favor. Jeová não é nem nome, Jeová são a combinação de letras transliteradas do hebraico. A raiz do verbo ser, quando ele diz para Moisés, eu sou o que sou, aí as gráficas transliteraram aquilo. O Jesus que eu sirvo não tem nome, ele tem caráter, ele tem princípios. Não é se curvar diante de um nome que está adorando Jesus, é se curvar diante dos seus princípios, do seu caráter, do seu ensinamento. Ele não diz, aquele que tem o meu nome e o guarda é este que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama. E o que me ama por guardar os meus mandamentos, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu posso riscar o nome Jesus da minha vida completamente, desde que eu viva os seus princípios. Porque o diabo não tem respeito por uma combinação de letras. Mas quando ele olha na vida de alguém e vê a unção do Espírito, e vê a santidade do Evangelho, ele estremece. Porque a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. O nome de Deus são os seus princípios em nossas vidas.
Não adianta o camarada dizer, eu sirvo Jesus. É mesmo? Estaria disposto a dar a vida pelo teu irmão? Que Jesus é esse que você serve? Se ele disse, não há maior amor do que este, o de dar a vida pelos seus irmãos. A um servo cabe ser igual ao seu Senhor, exatamente como ele fez. Deu a vida pela obra. Tem gente que não está disposta a dar a vida pela obra. Ele está dizendo, eu sirvo Jesus. Serve Jesus quando alguém disser, eu vou te matar, e tu vê que o cara está mirando, mas ele está trêmulo e está errando. Você diz, peraí, fica calmo, vem cá, bota a arma aqui na direção, agora vai, mata. É assim que se serve Jesus, meu irmão. Não tendo a vida por preciosa, é assim que se serve Jesus, meu irmão. Porque assim como nenhuma folha cai da árvore se Deus não ordenar, nenhuma bala sai de nenhum revólver se Ele não ordenar. Faça-me um favor. E as pessoas vão dizer, pastor, me chame de pastor por questão popular, mas eu não sou pastor. Um pastor não fala o que eu falo, um pastor não prega o que eu prego, um pastor não rejeita as coisas que eu rejeito. Tu nunca, enquanto eu viver, você não vai ver. Tu nunca verás um político atrás desse púlpito. Eu não sou pastor, porque todos os pastores já, eu ia usar uma expressão popular, deixa eu procurar outra. Todos os pastores já se curvaram aos políticos, eu sou o único que estou de pé. Todos os pastores já se curvaram à maçonaria, eu sou o único que estou de pé. Eu e vocês somos os únicos. Então, meu irmão, olha como foi dito, procura apresentar-te a Deus aprovado. Como? Como obreiro que não tem do que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Não ter do que se envergonhar, o que é não ter do que se envergonhar? Quando você não tem do que se envergonhar? Quando você não tem nada para esconder. Se você não tem nada para esconder, você não tem nada pelo qual poderia se envergonhar. Tem que ser obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Teu negócio é só verdade, teu assunto é só verdade, teu assunto é só justiça. Isso assim, não, estou fora, não compactuo com isso. Não, mas não tem mais, meu amigo, eu pertenço ao reino de Jesus Cristo, eu não compactuo, eu não me misturo, eu não me sujo. Está dizendo que nós somos sujos? Exatamente, vocês são sujos. É assim, meu irmão, que tem que ser. Tem que ser. Pastor, não tem coragem de dizer certas coisas? Ninguém nasce com coragem. Coragem é um negócio que nós recebemos quando desejamos receber. Ninguém nasce com nada, todo mundo vai conquistando, todo mundo vai recebendo, todo mundo vai aprendendo, mas o fato é que Jesus é a coluna e firmeza da verdade, ou não é? E Paulo diz, a igreja, mas o que é a igreja? A igreja é o próprio Cristo. O homem de branco passeia onde? No meio dos candeeiros de ouro. E o que são os candeeiros de ouro? Como diz Apocalipse, os castiçais que tu viste são as 7 igrejas, e não são 7. 7 é o número da perfeição, porque a igreja tem que ser perfeita, sem mancha, não pode se envergonhar de nada. Se alguém chegar para você e dizer assim, não, porque eu conheço a tua vida lá do passado. Pois é, o meu passado, o sangue de Cristo me libertou, me curou, me purificou. Agora eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Mas tudo que tu fez, tenta me acusar para você ver o resultado. Tenta trazer de volta o meu pecado, se nem Deus dele não quer mais lembrar. Tenta trazer e vamos botar na mesa, no desafio, todos os meus pecados antes de Cristo e a tua santidade hipócrita da modernidade. Vamos ver quem vai ficar de pé. Eu, o pecador, remido e lavado no sangue de Cristo, ou você, o santão? Obreiro não pode ter nada do que se envergonhar.
Dizem os historiadores que Martinho Lutero estava numa sala de aula e de repente acabou a aula, todo mundo saiu, Martinho Lutero está lá e daqui a pouco quando ele olha o diabo. Ah, agora tu é o santo. Mas quando tu estava lá na igreja católica, você fez assim, aconteceu, olha aqui, ó, olha aqui os teus pecados. Aí começou a escrever no quadro lá, Martinho Lutero, ó, tu pecou, tu fez tudo isso. Martinho Lutero pegou o tinteiro lá, jogou e disse assim, só esqueceu de uma coisa, diabo, jogou no quadro, manchou o quadro todo de vermelho e disse, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Então, meu irmão, você tem que ser a verdade encarnada sobre a terra, porque é assim que vão te matar para te fazer unir aos mártires debaixo do altar. É assim, porque o que fizeram com Jesus? Mataram, porque Jesus disse que ele era a verdade. Bata no peito e diga, eu sou a verdade, e seja mesmo, meu irmão, porque podem até te matar, mas no terceiro dia você volta. Podem te matar. Quando alguém tiver para te matar e disser assim, ó, chegou tua hora, é o teu fim. Aí você diz assim, não, conta 3 dias que você vai ter que me ver novamente. É assim, irmão, que funcionam as coisas. Disposição, vontade. Permanece no ensino que recebeste, sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Desde a infância tu sabes as sagradas letras, que têm o poder de te fazer sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura, algumas versões dizem, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver. Qual a maneira certa de viver? Tem gente que pensa, não, a maneira, eu não quero saber de nada, eu vivo a minha vida. Então o evangelho não é para você, porque o exemplo que nós temos maior no evangelho é de Jesus, depois é de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, de Estevão, amém? Esses homens e os outros anônimos dos coliseus, etc., devorados pelas feras, mortos pelas espadas dos soldados, esses homens não viveram a sua própria vida. Esses homens saíram do seu comodismo e foram interferir na vida de outros. Por que Estevão foi apedrejado? Porque estava vivendo a sua própria vida? Não, porque estava debatendo com os judeus e começou a falar de uma sabedoria tremenda, eles rangiam os dentes e Estevão falando daquilo, interferindo na vida deles, eles mataram Estevão. E ele disse, eu vejo os céus abertos, o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Por que mataram Paulo? Porque ele estava interferindo na vida de outros. Por que mataram Pedro? Porque ele estava interferindo na vida de outros. Amém? Você já entendeu? Por que mataram Tiago? Porque ele estava interferindo na vida de outros. Por que mataram Jesus? Porque ele estava interferindo na vida de outros. Tem crente, não, eu sou crente, eu guardo a minha fé em Deus no meu coração, eu fico na minha, eu não quero saber da vida de ninguém. Mas Jesus, Pedro, Paulo, Tiago, João quiseram saber da vida dos outros. Eles pegaram barco, eles atravessaram, eles sofreram naufrágio para interferir na vida de outros. Pega esses folhetos, meu irmão, interfere na vida de alguém. Pega esse DVD da peça, interfere na vida de alguém. Deixa te apedrejar. Se der para tu sair fora das pedras, tu sai. Se não der, tu morre ali. Ali os anjos te levam e tu vai para o seio de Abraão. Vai para as bodas do Cordeiro. Esse negócio de querer viver, isso é coisa para trouxa. Eu quero é morrer. Quando eu morrer, sabe o que vai acontecer comigo? Vou para o paraíso. Todos nós entendemos que o paraíso é um lugar maravilhoso de descanso. Quem quer ir para o paraíso? Só quem deseja morrer, meu amigo.
Mas Paulo disse o quê? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas ninguém está credibilizando Paulo, senão todos nós estaríamos ardentemente desejosos de morrer. Mas não, quando a gente se converte, né? Quando a gente se converte, agora eu me converti, Jesus pode me fazer viver 500 anos. Tem gente que pensa assim, que nem uma doutorinha que passou no Banco do Brasil, que eu falo sempre, né? Um pregou, Jesus está prestes a vir, olha os tsunamis, olha os terremotos. Aí ela pegou, não, irmão, eu sei que Jesus está prestes a vir, mas não pode ser agora não, porque logo agora que eu passei para o meu concurso do Banco do Brasil. Vê se uma pessoa dessa está pensando em quê? Está pensando em quê? Vê se uma pessoa dessa é crente, essa pessoa não é crente. Crente era Paulo, viver é Cristo. Morrer é lucro. Isso é que é ser crente. Paulo era crente. Mas também, claro, né, irmão, estou falando de batista. Eu cuspo no evangelho batista. Eu tenho nojo da junta batista, da administração batista, dos mercenários pastores batistas. Eu cuspo na cara deles. Bando de hipócritas. Um chegou ao ponto de dizer diante de mim, não, eu creio em língua estranha, eu falo até língua estranha na minha casa, com a minha esposa, eu creio em língua estranha, mas a igreja não quer, eu não prego. Vê se eu estou preocupado, meu irmão, com o que tu quer ou tu não quer. Se alguma coisa do que eu vivo aqui, do que eu prego, tu não quer, a tua casa é tua, a igreja é minha, quem manda aqui sou eu. Quem está insatisfeito com o que eu prego, eu só posso dizer uma coisa, eu fui na tua casa te chamar, te dei carona, te paguei a passagem, te disse onde é a estação do trem. Não disse não. Não me interessa o que ninguém aqui dentro pensa, aqui só me interessa o que um pensa. Só um. Só isso, meu irmão. Os caras são tão hipócritas. Não, eu creio nisso, eu creio em cura, mas a igreja não quer, a igreja diz que não é, então eu não prego. Não é pastor, não é pregador, não é nada, irmão, não é nada. E eu tenho me esforçado para que vocês não sejam iguais a eles. E eu tenho cumprido a minha missão, embora dia a dia é gente reprovada, e vai ter uma retrospectiva aí de final de ano, você vai ver quantos rostos já passaram por aqui, mas o peso da verdade foi muito alto. Isso aqui não é para qualquer um, meu irmão. Aqui você não vem para ouvir música bonita, aqui você não vem para ouvir lisonjas, aqui você não vem para me convidar para a tua casa e eu ir lá tomar cafezinho contigo. Aqui você não vem para isso, aqui você vem para aprender a dar o teu sangue em cima do altar de Jesus Cristo. Aqui eu não te chamo, irmão, olha, estamos numa campanha e vamos precisar, é a campanha do dá o teu tudo, está todo mundo fazendo. O próprio Silas Malafaia, um homem conhecedor da palavra, antes de ficar cego, como está cego agora, era conhecedor da palavra e trouxe um cretino, um cafajeste chamado Mike Murdock, lá dos Estados Unidos, para ir no canal de televisão e pedir que milhões de pessoas que estavam assistindo aquele programa naquela hora, milhões de pessoas que cada um desse R$900, porque Deus tinha uma bênção especial para quem desse R$900. Eu não servia para ser Deus. Eu teria matado um desgraçado desse na hora. Eu teria mandado um anjo ir lá e picotar a cabeça de um maldito desse na hora. Eu não sirvo para ser Deus. Por que eu não sirvo? Porque se Deus não fez é porque não era para fazer, mas eu duvido que eu resistiria, eu mataria um desgraçado desse. Eu estou convencido de que eu não sirvo para ser Deus. Eu já teria matado metade do planeta com a minha fome e sede de justiça. E estaria errado, porque se Deus não fez, é porque não é para fazer. Ele vai deixar até que a medida do cálice dos amorreus transborde. Então, meu irmão, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da
verdade. Você só tem essa para manejar. Você não tem meias verdades. Você não tem lisonjas para ninguém, porque a verdade não fica dando lisonjas para ninguém. Sabe, meu irmão? Vai para o teu canto. Pede esse espírito da guerra sobre a tua vida. Pede essas armaduras intransponíveis sobre a tua vida. Pede mesmo que a tua língua seja como a pena de um destro escritor. De modo que tu fala, não interessa quem está te ouvindo, interessa que você tem que falar. Sabe? E quando alguém disser, olha lá como tu vai falar, o que Deus disser é isso que eu falo. As pessoas naturais acabam realmente ficando temerosas. Mas a Bíblia diz que os espirituais a tudo discernem, de ninguém é discernido. O meu pai, anos antes de morrer, nós tínhamos a rádio aqui, ele ouvia a rádio, e uma vez eu fui na casa da minha mãe, e ele me chamou, rapaz, tu cuidado dessas coisas que você está falando, essa gente é covarde, essa gente é arma cilada, essa gente é traidora. Eu ri para o meu pai e disse assim, pai, não esquenta a cabeça não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei em quem creio, eu sei o Deus que eu prego. Eu sou um alvo muito fácil, se não fosse o escudo que está na minha frente. Fica tranquilo. E quando eu voltei lá, uma semana depois que eu fui lá, rapaz, eu vi aquela tua pregação, aquilo. Você cuidado com esses... Cuidado. É só... O pai, né, irmão? O pai é assim, né? Pai, cuidado. O pai não quer ver o mal do filho. O pai... quando não tem a visão espiritual completa, na verdade ele não sabe nem o que é o bem ou o mal. Quando você vê o teu filho esquartejado em cima de um altar, isso é bem ou mal? Quando trucidarem o teu filho em cima do altar e você olhar e nem identificar a face do teu filho, mas quando você olhar, você vê no peito dele uma Bíblia. Foi bem ou foi mal? Vai lá, chora um dia, 2, 3, depois vai dar festa, porque você sabe que ele foi recebido no seio de Abraão, está na mesa com o Cordeiro de Deus, está desfrutando do que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, meu irmão. É assim, meu irmão. Isto é a igreja do Deus vivo. Ele nos chamou para sermos como ele, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Então, primeiro nós vamos para o deserto ser tentado, vamos viver entre as feras e os anjos vai nos servir, vamos levar a chicotada, vamos carregar a cruz, vamos trilhar a via dolorosa, vamos ao Monte Calvário, vamos ser crucificados, vamos expirar, vamos morrer, vamos sofrer, vamos lançar palavras de agonias, tudo isso, e todo mundo vai dizer, desce da cruz aí. E o que você vai dizer? Não, no terceiro dia eu volto. É igual a Jesus, meu irmão, a mesma coisa. Se entrasse alguém aqui agora e me matasse, se um vagabundo aparecesse lá e metralhasse aqui para dentro. Hoje eu estou só dando um exemplo, porque isso é impossível. Isso é impossível. Isto é impossível. Sabe o que é impossível? Você entende o que é impossível? Uma coisa que não é possível, entende? Isso é impossível. Mas um exemplo, se um cara chegou a minha hora, alguém chegou lá e desce um tiro aqui no meio da minha testa, eu caísse aqui. Antes do meu corpo cair, eu já estava sendo levado pelos anjos para a glória, meu. Vença o medo da morte, porque você é mais forte que a morte pelo Espírito que está em ti. Diga-se de passagem, né, irmão? Os bandidos pararam de mandar recado. Vamos ver aí se esse pastor não tem mesmo medo de traficante. Eu nem sei se os caras estão vivos ainda, porque de vez em quando o BOP sobe aí, de madrugada eu só escuto os estampidos que treme tudo. Treme tudo. Teve um que ficou lá em frente à porta, num culto aqui. O cara ficou lá em frente à porta. Era o chefão do tráfico aí. Parou lá e lá ficou um tempão. E o irmão estava aqui pregando e mandando ver. E ele lá ouvindo. No dia seguinte, a polícia foi dentro da casa dele e levou ele. Será que ele estava planejando alguma coisa? Pode ser, né? Planejem o que quiser, meu irmão.
Nós não temos só uma promessa, nós temos um Deus que cumpre a promessa. E quando ele diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, se tu não duvidares, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Está se preparando, meu irmão, para morrer por Cristo? E se o teu filho for antes de você? Bem-aventurado é ele, cumpriu a missão dele. Meu irmão, porque muitos acharam que num tempo que todo mundo vivia 900, 700, 800, era a bênção, mas Enoque andou com Deus e apenas com 365 anos partiu para a glória. Enoque partiu para a glória um adolescente, em comparação a homens que viviam 900 anos, Enoque viveu 365, Enoque era o quê? Um pré-adolescente comparado a isso. Está entendendo, meu irmão? Não fica tu achando, não, eu vou viver, eu vou morrer, depois meu filho. Não, a ordem dos fatores pertence a Deus. Quem determina quem vai na frente é Deus. Deus que determina a missão de cada um. Se Deus achar que o teu filho cumpriu o papel dele muito bem, pegou todos os galardões, completou a missão, ele vai e tu ainda fica aí, tentando achar espaço para cumprir. Por isso, apressa-te. Quando Deus falar, meu irmão, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e maneja bem, muito bem, a palavra da verdade. Verdade. E tem mais, escuta isso. Tem coisas que você não sabe que é verdade. Tem que vir aqui dentro para eu te contar. Por isso que eu digo, Igreja Universal é templo de Satanás, porque essa verdade você não sabia, precisou vir aqui para eu te falar. Silas Malafaia serve ao diabo, isso você não sabia, teve que vir aqui para ouvir de mim. Então agora maneja bem a palavra da verdade. Aleluia, Deus. Igrejas batistas são templo de Satanás, dominado e governado pela maçonaria. Se tu não sabias, agora tu sabes. Tem coisas que você não sabe, tem que vir aqui para aprender. Agora, se tu vens aqui, aprende e joga fora, tu não presta para seguir adiante. Tem dúvida? Pode ter dúvida, mas vai para o teu canto e tira a dúvida, porque lá o Espírito Santo vai te confirmar o que eu tenho dito. Tem mais, se ele te confirmar coisa diferente do que eu tenho dito, não retornes mais aqui, porque eu sou um canalha e um mentiroso. Se Deus te falar coisa diferente lá no teu quarto, é porque eu sou mentiroso. Mas em princípio, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, até aqui, bendito seja o nome do Senhor. Toda vez que você entrou aí nesse lugar, você só ouviu a verdade, sem mancha e sem mistura. E é por isso que eu digo, não inventaram a arma para tirar a minha vida. Não inventaram, essa arma não existe. Essa arma não existe, essa arma ainda vai precisar ser fabricada. Porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Então, meu irmão, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Agora, apresenta-te a Deus. Não fique iludido querendo se apresentar aos homens. Pastor, eu posso cantar? Eu vou te dizer não. Mas se você chegar para Jesus e disser assim, Jesus, eu posso cantar? Se ele te disser sim, meu irmão, eu jamais encontrarei forças para te dizer não. Apresenta-te a Deus. O que tu queres fazer na igreja do Deus vivo? O que tu queres trabalhar para Deus? Fala com Ele, apresenta-te a Ele. O que Ele tratar contigo, Ele vai me dizer também. Acabou. Ele falou, está falado, meu irmão. Quem manda é Ele. Aqui quem manda é Ele. Tem lugar por aí que quem manda são os políticos, é a maçonaria. Não, aqui quem manda é Ele. Aqui você não vê os candidatos que já foram eleitos pelas Assembleias de Deus.
Disse o Paz lá, o Eduardo Paz, dentro de um templo que o Silas inaugurou, mas vai construir igreja assim, e soltou um palavrão lá dentro. Lógico, aquilo não é templo, aquilo é só uma birosca muito grande, muito ornamentada, só uma birosca. O Cabral também, lembra da propaganda do Silas? Esse aqui é homem de Deus, esse aqui promete e cumpre. Então, promete e cumpre, está vendo? Eles são todos iguais, diferentes, meu irmão, somos apenas nós somos diferentes, nós não sentamos na mesa com eles, nós não comemos o mesmo pão deles, e nós não respiramos o mesmo ar que eles, e nós não servimos ao mesmo Deus que eles. Doa em quem doer. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Paz, irmãos. Louvado seja Deus. Irmão Carlos Gomes, eu vi, irmão, crescer muito cabelo no seu corpo. Eu via que ele crescia, via que a sua camisa, ela estufava e subia pelo teu pescoço, tomava o teu rosto. Chegava um momento que quase atrapalhava a sua visão. E eu vi um anjo parar na sua frente com uma navalha na mão, irmão. E ali a visão cessava. Amém. Mestre, no começo das orações, Deus me fez olhar para o céu. Eu via um grande altar. E nesse altar embaixo tinham as pedras preciosas, diamantes. E em cima desse altar tinham 2 colunas, só que no meio desse altar tinha como se fosse um túnel assim, muito escuro, e ali também a visão cessava. Amém. Ainda nas orações, Deus me levou até Brasília. Eu vi um homem, mestre, subir a rampa, e esse homem tinha uma Bíblia na mão, e ele tinha uma cauda. Só que a Bíblia que estava na mão dele estava muito suja. E ele andava, e dessa Bíblia, ela vinha pingando lama pelo chão. E ali também a visão cessava. Amém. Durante os comentários, eu vi uma espada muito luminosa, igreja, aqui na frente, e via uma resma dessa de papel, e ela vinha e ela cortava essa resma em 4 partes, e eu entendi que aquilo ali eram os folhetos, e eu via, pastor, que cada um aqui dentro recebia esses folhetos no colo, e as cadeiras que estavam vazias também eram colocados esses folhetos no banco da igreja. Amém. Enquanto eu louvava aqui, pessoal, Deus me deu uma visão. Eu vi irmão Afonso, ele recebia uma bolsa, era pendurada uma bolsa nas costas dele, e nessa bolsa, irmão, tinha algumas flechas, e eu via que você saía desses quadrantes da igreja e sobrevoava, mestre. Eu via quando o irmão Afonso ele chegava no céu da Rússia, ele passava das nuvens, ele começava a tirar flechas para baixo, e essas flechas eram roxas. E ali também a visão cessava. E ainda nos comentários, eu vi descer uma espada grande aqui, ela ficar em pé do lado esquerdo do senhor no púlpito, e nas 2 partes da espada, na parte direita e na parte esquerda, ela saía um vento absurdo, mestre. Tinha uns 3 buracos e saía um vento absurdo dessa espada. E ela ficava em pé na frente do senhor, para o alto, mas do lado esquerdo. Amém. Eu também vi, mestre, durante a palavra, 7 garfos. Desses garfos de mexer palha, se eu não me engano. E sendo que esses garfos, na parte deles, eram
na parte de baixo desses garfos era uma coisa muito cortante, sabe? E eu vi que um desses garfos, ele tentou sair para o meio da igreja e um anjo que estava coordenando fez com que aquele garfo voltasse. E ali, amém, a visão cessava. Amém, igreja. Tive uma visão onde eu vi o Japão e eu vi o céu do Japão durante o dia e eu vi quando um furacão chegava no Japão, só que ele chegava por cima e eu via o lado dele quando ele estava adentrando, assim, eu consegui ver o lado, não consegui ver a totalidade dele. E eu vi que o céu começou a cerrar como uma chuva. Ficou tudo escuro. E eu vi algumas casas em estilo japonês. E eu vi algumas pessoas tentando se esconder. Eu vi uma pessoa descendo uma escada de cor amarela. Uma escada assim, daquelas tipo de bombeiro. E eu vi pessoas tirando roupa da rua, porque estava uma grande tempestade se formava, o céu ficou mesmo muito negro. E na visão eu consegui ver o irmão Tiago. Eu vi que ele caminhava normalmente, né? E eu entendi que essa chuva que está se preparando e esse furacão que começa a chegar no Japão é o trabalho que os irmãos estão começando a fazer lá. E assim diz o Senhor: caminhem na direção, pois grande é a obra que eu tenho convosco aí nesse lugar. Amém. No momento dos comentários, quando o senhor estava falando ali, mestre, e eu vi o senhor com uma roupa resplandecente de luz, como se fosse a roupa de um rei, mas ela brilhava muito. Então ela tinha uns detalhes assim branco, como peluciado, mas brilhava muito essa roupa, muito. E novamente eu tive a visão que eu via metade do Senhor clara e a outra metade escura. E só que em todas elas eu consegui ver o Senhor com a roupa, né? E atrás do Senhor eu vi claramente um grande rosto, como que olhando para o Senhor. Esse rosto ficava ali onde tem as janelas, e ele ficava olhando para o Senhor. E não é a primeira vez que eu vejo esse rosto, não. Eu já vi ele outras vezes, só que quando eu vi ele a primeira vez foi muito real, assim. Eu pensei que era alguma ilusão, mas eu creio que é uma visão, porque ele foi confirmado, esse rosto olhando o Senhor no momento que o Senhor estava falando os comentários. Amém. Eu vi numa visão muito real, na minha frente apareceram muitas aranhas, e essas aranhas estavam se organizando, como se uma liderasse, ficava em fileiras, outras vinham como se fosse uma obra, e elas começaram a construir uma casa. E eu olhei pela parte de cima da visão e elas estavam construindo o telhado, então elas iam pelo meio do telhado e como se elas fizessem teias que fechassem aquele telhado, e elas assim foram construindo uma grande casa. Amém. Tive uma visão de ouvir a esposa do irmão
Altair, Renata, se não me engano, é o nome da senhora, eu vi a senhora irmã diminuindo. Então eu olhava e a senhora começava a diminuir, a irmã começava a ir diminuindo e ficava bem menor. E eu tenho uma palavra de Deus. Deus pede mais comprometimento com a obra. Eu tive no mesmo momento uma visão, o irmão Victor Carvalho, e eu vi quando uma espada foi colocada nas suas costas, irmão. E a mesma palavra serve para ti. Assim te diz o Senhor. Ele quer mais comprometimento com a obra. Assim diz o Senhor. Eu vejo onde muitos se voltam para mim no meu louvor e têm expressões de adoração de tal maneira que a vontade de vocês para comigo é ajoelhar-se no chão e louvar. E cada um daqueles que tem essa vontade, sabei que eu vos conheço. Mas eu vejo também aqueles que pedem para o louvor acabar, quase como me obrigando. E eu tenho uma palavra para vocês. Olhem bem para esse lugar, pois dentro em pouco tempo vocês olharão para o teto deitado numa cama. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tive uma visão onde eu fui levado para um lugar e eu via muito real uma grande espada. Uma espada diferente das todas que eu vi. Era uma espada mais grossa e ela era robusta, inclusive no cabo dela. Era uma espada muito, muito forte, muito pesada, muito inquebrável. E ela foi lançada sem mãos para um lugar onde eu vi que tinha um homem com um cetro na mão. E em cima do cetro era como se fosse uma lua. E essa espada foi lançada nesse lugar e acertou o chão desse lugar. E o chão desse lugar era semelhante com o chão da maçonaria. Mas ele era redondo. Era aquele quadriculado, mas o chão era arredondado. Amém. Eu tenho uma palavra do Senhor. Assim diz o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Dentro de pouco tempo, farei um renovo nesse lugar. Muitos me desagradam, muitos não são comigo. Se preciso fosse, levantaria uma nova geração. Mas eu encontrei corações que me servem. Eu encontrei corações que estão diante de mim e no meu livro escritos. Por isso digo eu, não outro. Marchai, pois brevemente estarei convosco, e vós comigo, e andareis no reino que eu preparei. Andareis na morada que eu fiz a cada um de vós, segundo o meu próprio querer, pois isso eu recebi do Pai. E assim vos guiarei para lugares inimagináveis, pois vocês, de coração comigo, me agradam muito.
Paz. Elias, eu tive uma visão onde eu via alguns irmãos da igreja espalhados por vários lugares. E enquanto iam andando, eu via que eles entregavam para algumas pessoas CD, folhetos da geração. E eu via que todos eles estavam com aquela blusa preta da geração. E o que me chamou a atenção é que quando eles entregavam e algumas pessoas assim faziam pouco caso, não queriam receber e de certa forma reagiam mal àqueles CDs, aquele folheto. Mas os irmãos, eles não ligavam, eles davam as costas e continuavam andando, como se não tivessem nem aí para a reação das pessoas. E eu via que aquelas pessoas que não recebiam bem aquela mensagem, aquele CD, elas viravam pó e cinzas, elas se desfaziam ali naquele momento, eles viravam pó. Aquelas pessoas sumiam e eram desfeitas em pó. E eu via que quando os irmãos passavam, pouco depois vinha uma sombra muito negra que cobria aquelas pessoas que não davam ouvidos. Foi o que eu vi. Paz. Amém, irmão. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Busca, irmão, na intimidade, porque o Senhor disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai. As obras de Deus são tremendas. E o que Ele tem para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração do homem não pode imaginar. Ao final de tudo, a sua declaração será: eu faria tudo de novo por ti, Senhor. Quando você for salvo, você vai se arrepender do que deixou de fazer. Por isso, trabalhai enquanto é dia, pois a noite cedo vem. Bendito Deus, nos despedimos, mas não de ti, Senhor, nem da tua presença. Nos leva, nos conduz, Senhor, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, para todos sempre, Senhor. Irmão André, tem algo para participar? Não? Deus, nós ainda somos, e somos poucos, mas somos os teus únicos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Dois discípulos ao caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus e de repente um viajante se aproximou. Eles não sabiam que era o próprio Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos ao caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus.
Aleluia. Mestre, eu vi o senhor de joelho, orando, e eu via que o senhor chorava muito, mas muito, algo absurdo. Eu vi ele descer um homem, mestre, e ele lhe mostrou o pulso, ele tinha um relógio, e mostrou assim esse relógio, como se era para o senhor ver a hora. Só que o senhor estava com muita lágrima nos olhos. Então ele sacou um relógio maior e ele mexeu no ponteiro do relógio, mostrou o senhor, ele retornou o ponteiro do relógio e ali essa visão cessava. Eu vi agora, igreja, descer vários mantos individuais brancos que ia se moldando na igreja. Só que em alguns, mestres, o manto chegava e passava como se não existisse. Só que outros ficaram agarrados naquele manto ali, chorando, algo absurdo, mestre. E aí a visão cessava, igreja. Amém. Aleluia, Deus. Leva o teu povo, meu Senhor, na tua graça, na tua paz, debaixo das tuas asas onipotentes, pois não temos apenas uma promessa, temos um Deus que faz promessa. Temos um Deus que faz promessa. Promessas muitos têm, Senhor, mas Deus, somente nós. Assim, Deus vivo, leva-nos, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém.